o membro titular de representação do empregado tem garantia de emprego. Contudo, vem a Constituição Federal, no artigo 10, inciso 2, do ato das disposições constitucionais transitórias e modifica essa regra. O que diz o artigo 10, inciso 2 do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição de 88? Diz: fica vedada a despedida arbitrária ou sem justa causa do membro eleito para cargo de direção de CIPA, desde o registro de sua candidatura até um ano após o término do seu mandato. Portanto, mexeu na garantia de emprego prevista no artigo 165 da CLT. E mexeu de que maneira? Alargando tanto os beneficiários como o período. Por quê? Se você entendeu bem o que eu acabei de dizer, agora, no texto da Constituição, não se repete o titular. Agora, a Constituição diz o eleito. Ou seja, o membro representante do empregador na CIPA não tinha garantia de emprego pela CLT e continua sem garantia de emprego pela Constituição. Contudo, ao se examinar os representantes dos empregados na CIPA, aí sim vem a novidade. Porque agora a Constituição não restringe, não distingue, não diferencia titular de suplente. Diz eleito. E todos os representantes dos empregados foram eleitos. Sejam eleitos como titulares, sejam eleitos como suplentes. Portanto, a partir do advento da Constituição de 88, todos os membros eleitos da CIPA, sejam eles titulares, sejam eles suplentes, passaram a ter garantia de emprego. E veja, não só durante o período do mandato, e sim, desde o registro de sua candidatura à eleição da CIPA. E se eleito, terá garantia de emprego durante todo o mandato, que é de um ano, e quando terminar o seu mandato, ele permanecerá com a sua garantia de emprego por mais um ano. É a garantia de emprego pós-mandato. Então, ele tem a garantia de emprego iniciando-se no registro da candidatura e terminando um ano após o término do seu mandato. E essa discussão acerca da modificação da garantia de emprego para o membro eleito da CIPA acabou sendo examinada pelos tribunais, seja o Tribunal Superior do Trabalho, seja o Supremo Tribunal Federal. E o TST, na súmula 339, inciso 1, vem a dizer que o membro eleito suplente da CIPA tem a mesma garantia de emprego do titular. E não é só o TST. A súmula 676 do STF, do Supremo Tribunal Federal, diz exatamente a mesma coisa. Que o suplente goza da mesma garantia de emprego do titular da CIPA. Então, os pontos importantes que vocês devem ficar atentos para o exame de ordem: como funciona uma CIPA, quem é obrigado a constituir uma CIPA, que ela tem composição paritária, a forma de escolha de seus membros, de onde sai o presidente, de onde sai o vice, qual é o período de mandato e, principalmente, a garantia de emprego do membro eleito da CIPA. Com isso, nós encerramos o nosso primeiro bloco, que é a exposição do tema, e vamos em seguida para o segundo bloco, Pergunte ao Professor. Vamos dar início agora ao nosso segundo bloco, Pergunte ao Professor. Agora eu irei responder algumas perguntas que candidatos ao exame de ordem irão fazer a respeito do tema que foi abordado com vocês hoje. Mas você também pode fazer a sua pergunta. Você pode nos enviar um e-mail para o endereço provafinal@lfg.com.br. provafinal@lfg.com.br. Envie sua pergunta e nós iremos responder
as suas dúvidas. Vamos, portanto, responder a primeira pergunta que foi feita a respeito desse tema. Vamos lá? Primeira pergunta. Professor Agostinho, a constituição da CIPA é obrigação de toda e qualquer empresa? Muito bem. Constituição de CIPA é obrigação de toda e qualquer empresa? Resposta, não. E aí você tem que tomar cuidado, porque, de fato, lendo o artigo 163, é possível que você responda afirmativamente a essa questão. E, na verdade, não é uma resposta afirmativa, porque no próprio texto da CLT consta esta obrigação, mas na forma expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, e essa forma já consta, como eu disse, na explicação do tema, na chamada Norma Regulamentar número 5, NR5 do Ministério do Trabalho e Emprego. Então, se a empresa terá ou não CIPA, isso vai depender da conjugação de dois fatores: número de empregados e grau de risco. Se o número de empregados for baixo, se o grau de risco for baixo, a empresa não tem obrigação legal de constituir CIPA. Então, toda e qualquer empresa é obrigada a constituir CIPA? A resposta, não. Isso depende da aplicação do quadro de dimensionamento previsto na NR5 do Ministério do Trabalho e Emprego. Vamos à segunda pergunta. Pode haver mais representantes do empregador do que empregado na CIPA? É possível que numa CIPA exista mais representante de empregador do que representante de empregado? Resposta, não. A CIPA, como eu disse, é uma comissão que tem sua composição paritária. A metade da CIPA representa o empregador e a outra metade representa o empregado. Aliás, seria muito arriscado, se fosse possível na CIPA, você ter mais representantes do empregador do que do empregado. Porque se assim fosse, o empregador iria fazer uma CIPA com vários de seus representantes. E representante dos empregados, ele colocaria um número mínimo. Isso, sem dúvida nenhuma, enfraqueceria a participação da CIPA. Então, a resposta é: não é possível. A CIPA é uma comissão que tem sua composição paritária. Metade de seus membros representa o empregador, a outra metade representa o empregado. Portanto, em igual número. Não é possível ter mais representantes do empregador do que representantes do empregado na CIPA. Vamos à nossa terceira pergunta. No caso de extinção do estabelecimento, o membro eleito da CIPA permanece estável? Muito boa pergunta. No caso de extinção do estabelecimento, aquele que houvera sido eleito representante da CIPA manterá a sua garantia de emprego? Porque, veja, pelo texto da Constituição Federal, artigo 10, inciso 2 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, não pode sofrer despedida arbitrária ou sem justa causa um membro eleito para cargo de direção de CIPA, desde o registro de sua candidatura até um ano após o final do seu mandato. Então, imagine que eu tenha registrado a minha candidatura para a eleição da CIPA e tenha sido eleito. E estou no meu período de mandato. Eu terei garantia de emprego durante todo esse um ano, que é o meu mandato. E mais, terminado o meu mandato, eu ainda tenho mais um ano de garantia de emprego. Só que nesse meio tempo, durante o exercício regular do meu mandato, ocorre a chamada extinção do estabelecimento. Fecha a empresa, não existe mais empresa. A dúvida que surge é: numa situação como essa, eu permaneceria com a minha garantia de emprego, mesmo não existindo mais o estabelecimento? Veja, se a garantia de emprego fosse pessoal, minha, eu poderia responder que sim, mas não é uma garantia pessoal. Aliás, qual é o espírito da CIPA? Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Eu estou ali com um propósito: buscar a prevenção de acidentes do trabalho. Ora, se não há mais empresa, não haverá acidente.